que me abençoe, Deus e todos os nossos mestres, no nosso encontro de hoje, que a gente possa aprender muito e incorporar esses aprendizados na nossa vida, né, que sirvam para o nosso bem e bem todos. Amém. Legal. Amém. Uma reverência até aos planetas, né? Um agradecimento também a cada planeta. Então, vocês lembram que a gente viu que Saturno, ele fecha, né? Fecha o que a gente vê a olho nu. Por isso daí que tem todas aquelas coisas, né? Porque, de fato, né? Ele realmente é o último a olho nu. Então, é o onde a gente tem que lidar com as coisas conscientes e, né, ainda acessíveis, mesmo que já subconscientes, mas que tenham acesso, assim, que dá para puxar para a consciência para ter esses aprendizados, né, que a gente vai tendo. Então, claro, né, como a gente viu até Marte, tudo é mais consciente, né, mais fácil de identificar. Júpiter e Saturno já precisa de um refinamento, né? Mas, de alguma maneira, cada um pode perceber bem também, mesmo que não haja esse refinamento para encontrá-los dentro de si, mas pode ver a ação deles daí fora, né? Porque, na verdade, é como a gente vê. O que é que a gente não consegue ver dentro, a gente vê fora. Mas, na verdade, é de dentro que se produz, né? Mas, de qualquer maneira, é aquela história, assim, quando uma pessoa parece, né, ela pode não estar nem consciente de nada, mas parece que ela tem uma imensa sorte em tudo e tal. Isso tem a ver com o Júpiter dela, né? E que é o planeta da sorte, né? Claro que isso é uma maneira, assim, fácil de falar, só que é algo muito mais profundo, né? E o Saturno, aquela questão, né? Onde encontra os seus medos, as suas limitações, onde tem algum trauma. Mas quando aprende a lição de Saturno também, é aquela sabedoria da responsabilidade de construir algo que dura realmente, que dura além da própria vida da pessoa, né? É o que Saturno constrói, aquilo que o tempo não apaga, assim. E ele recompensa também, né? Vocês sabem que Saturno recompensa. Quando a gente tem paciência, quando a gente tem as qualidades que ele ensina. Ele ensina a ter paciência. E aí, enfrentando realmente, né, aquilo que nos prende, né, para isso ele oferece, o instrumento que ele oferece é a técnica, né? Ele entende assim, puxa, aqui tu não consegue ser tão livre, né, quanto, né, na outra área lá onde ele não está ali, né? Porque tem uma coisa assim, parece que tu tem que ter um outro desempenho, e aí tu não te permite, porque tu não sabe se tu vai ser capaz, tu não acredita que tu é capaz também daquele desempenho. Para isso ele te entrega a técnica. Então, aonde a gente tem Saturno, quando a gente não consegue se soltar, por exemplo, aí é onde vale a pena aprender algo técnico, daí, por mais que pareça assim, poxa, mas aí é meio engessado, porque é técnico demais, mas é o instrumento, é a maneira de desenvolver, né, e ir lidando com aquilo até que supere e finalmente aquilo se torna natural, né? Assim como as questões kármicas com as pessoas também, né? Assim, por exemplo, várias vezes eu já atendi muitas pessoas que têm dificuldades com a mãe, né? E
E isso normalmente, aliás, é uma questão com Saturno também, né? Porque é algo que vem de um passado, já aconteceram situações, né? E tem um aprendizado das duas partes. Mas é muito importante trabalhar a afetividade com a mãe, né? Vocês sabem que é muito importante. Então, às vezes, a pessoa até quer trabalhar, mas não consegue, né? Não sabe como trabalhar. E às vezes começa até a despertar um amor, mas não consegue demonstrar, ou não consegue receber. A mãe quer ser amorosa e a pessoa não consegue receber. Aí, assim, ó, a parte técnica aqui qual é? A parte técnica é abraça, abraça de verdade, sabe? Daí é aquilo, daí a pessoa que está com essa dificuldade vai conseguir, a princípio, dar um abraço duro, não consegue dar um abraço aconchegante, caloroso, né? Fica tensa. Mas é importante, é o passo, é a técnica para chegar no abraço caloroso, sabe? Tem que passar por isso. Ah, mas eu me sinto falsa fazendo. É a técnica, sabe? É a técnica. Depois, com o tempo de tanto fazer, aquilo vai entrando, vai quebrando com aquele gelo, com aquela geleira, aquele iceberg de vidas, né? E aí vai aquecendo, o gelo vai derretendo, né? Então, mas isso às vezes precisa anos de prática, sabe? Então, tudo com Saturno a gente faz com técnica, né? Aí depois vem Urano, Netuno e Plutão, né? Só que entre Saturno e Urano tem Quirón, né? Vocês sabem disso, né? Entre Saturno e Urano tem Quirón. Bom, deixa eu tirar um pouco para lá. Urano, então, vocês sabem que foi descoberto ali naquela época das revoluções, né? Da Revolução Francesa e vários eventos que estavam acontecendo, né? E que então ele foi associado a Aquário, como Aquário, e ele é, na verdade, um importantíssimo professor de iluminação. E hoje as pessoas já conseguem acessar bastante o seu Urano. Mas antes, quanto mais antes, mais difícil era ter consciência do seu Urano. E é a parte mais libertadora, mas, né, abaixo de Urano é Júpiter, né, que é libertador. Mas Urano é muito mais. Urano é aquele que chega quebrando com tudo para libertar mesmo. Então, por isso ele tem que vir depois de Saturno. Porque daí é ele que vê, porque Saturno vem depois de Júpiter, né? Então ainda te expande em Júpiter, faz de tudo, né? Faz a maior festa, não usa máscara, aglomera, e aí depois vem Saturno. Pá, agora tu vai lidar com o que tu fez, né? E aí, então, a pessoa escapa, né? A pessoa fica doente, vai para o hospital, é entubada e tudo, mas sobrevive. Daí, ela ficou traumatizada, ela não quer mais ir, né? Nem na área da frente da casa, assim, né? E, ok, tá tudo certo, fica em casa. Só que daí, depois, né? Digamos que todo mundo seja imunizado, que passe tudo isso, e a pessoa ficou tão saturninamente traumatizada que ela continua depois sem querer estar junto onde estão as pessoas, né? Não vai mais em festa nenhuma e essas coisas, né? Aí, isso estou falando do futuro, né? Aí, então, é uma questão de algo que já venceu, né? Já venceu, essa atitude está vencida. Ela precisa ser renovada, né?
E aí tem que entrar Urano. Tem que entrar Urano quebrando a atitude dela, traumatizando de um outro jeito, né? Mas de um jeito que ela possa se libertar, sabe? E como que isso pode ser feito? Urano muitas vezes age realmente quebrando, sabe? Quando alguém quebra um osso, pode saber que tem um trânsito de Urano, é certo, sabe? Normalmente envolve Urano e Marte, né? Acidentes, qualquer acidente, normalmente tem também Urano e Marte participando. E então é possível que esse Urano crie um acidente para a pessoa, às vezes daí ela não sai mais de casa, então ela está em casa, mas ela tem uma queda e se quebra. Aí ela não tem jeito. Vem todos os vizinhos, todinhos, 20 vizinhos com os gritos dela para acudir. Então, ela vai ter que lidar com aquilo tudo, vai ter que engessar, vai ter que ter vários cuidados, e aí todo mundo em volta paparicando. Ela vai ter que superar aquele temor que ela desenvolveu por causa do trauma, né? E aí, então, integra todas as lições, né? Porque daí, por outro lado, ela já aprendeu a lição de Saturno, ela não vai mais ser irresponsável, né? Quando tiver uma outra pandemia, nem que seja na outra vida. Pode saber que na outra vida, quando ela chegar na pandemia da outra vida, ela vai ser assim, mas não vai ser paranoica, porque o Urano já quebrou a paranoia dela. Então, ela não vai ser paranoica também, só que ela vai ter a responsabilidade com equilíbrio, a atitude certa de Saturno, né? E então, mas Urano é isso, ele quebra com padrões, ele quer libertar na gente um conhecimento que a gente já tem, sabe? É a libertação do conhecido que até então era ignorado, mas não totalmente ignorado, porque num nível a gente sabe que tem, porque algo sempre nos chama ali. Ao mesmo tempo, aonde está Urano no mapa, a gente tem um tipo de instabilidade, porque ele não deixa, ele não permite a estabilidade, né? Urano não permite estabilidade. Então, a maneira de tu ir lidando com as questões uranianas na vida é tu saber que ali tu não vai ter estabilidade. Então, para de esperar. Para que ficar esperando uma coisa que tu não vai ter, né? Lida com a instabilidade, entende isso como liberdade. Tu pode fluir nessa liberdade que as outras pessoas não têm, porque elas têm muita estabilidade ali, sabe? Então, cada um tem Urano numa parte do mapa. E é onde a pessoa queira ou não queira, porque às vezes é por vontade própria, às vezes ela escolhe aquilo, né? Não, eu quero ser diferente aqui, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou, sabe? Mas outras vezes, muitas vezes, não, ela escolhe, mas não no nível consciente. Só que ela só consegue ser diferente aonde está Urano, né? Só consegue ser diferente, ela não consegue ser igual aos outros. Ela tenta, puxa, às vezes, né? Pode ser alguém que queria, poxa, eu queria tanto ser igual aos outros aqui. E tenta, né? Tenta fazer a coisa do mesmo jeito que os outros, mas não adianta, não consegue. Aonde está Urano é onde a pessoa é diferente, porque ela é mais livre naquela área. Só que às vezes ela não aceita isso, ela não entende isso. Ela quer ser igual aos outros e acha que tem uma coisa muito errada, e daí ela fica se achando errada e, e extremamente instável também, né? Mas, na verdade, é ali que está esse dom, além disso, é o dom da iluminação, né? Porque é Urano que traz a nossa iluminação mesmo, individual, assim. Então, a gente precisa reconhecer essa área da instabilidade, aceitar para fluir e ser aquilo que só nós podemos ser,
que aqui nós somos diferentes e é aqui mesmo que está esse ancoramento dessa luz, assim, né? Eu falo isso, assim, também é muito interessante, porque tem alguns trânsitos de Urano, muitas vezes quando tem trânsitos que combinam Urano com Quíron, que é interessante porque Quíron trabalha a cura, né? Mas depois vamos falar um pouquinho de Quíron. Mas quando tem trânsitos que unem, né, o tema de Quíron com o tema de Urano, que daí trata disso, assim, que vai curar aquele Urano, né, também. Muitas vezes as pessoas, mesmo não fazem a menor ideia, né, do que está acontecendo astrologicamente, mas tem ou sonhos ou às vezes visões de que são envolvidas num tubo de luz, sabe? Mas, na verdade, é a sua própria luz. É a sua própria luz que está se liberando e iluminando e chegando, né? Do seu eu superior que está vindo para iluminar, para que haja uma iluminação mesmo, né? E é interessante também que, assim, então, o Sol, vocês sabem que rege Leão, e que Leão rege o coração. E Urano, então, rege Aquário. Saturno também é corregente de Aquário, porque antes de Urano ser descoberto, Saturno era o regente de Aquário, né? Daqui a pouco vai cair, tá? Daí a gente volta. Mas Aquário, né? Vocês lembram que rege o sistema circulatório. E o interessante é o seguinte, que o Sol, que é regente de Leão, fala da nossa individualidade consciente, né? De como a gente conscientemente busca a nossa individualidade. E Urano fala da nossa individualidade inconsciente. Então, às vezes, para a gente clarear essa individualidade inconsciente, porque daí Urano também é aquele que é associado aos grupos, né? Porque Aquário é o signo dos grupos, né? Da turma, da casa 11, que é a nossa relação com a humanidade, né? E com os amigos, com os grupos, né? Então ai, agora deu um branco aqui. Mas é assim, às vezes, para chegar nessa individualidade inconsciente de Urano, é preciso que a gente crie uma turma, né? Se afinize com determinadas pessoas, que a gente busca os iguais naquelas pessoas que são de um grupo e tal, e a gente se opõe aos outros grupos, né? Na verdade, o que está se processando aqui é a busca, né, pelo que não é consciente, pela individualidade. Então, tu vai percebendo através do grupo, onde todos são iguais, que aí tu encontra aquelas qualidades, aquelas características em ti. Então, aí tu vê, eu não sou como aquele grupo, também não sou como aquele outro grupo, nem como aquele, eu sou mais como esse grupo. Aí, às vezes, depois que tu clareou bem aquelas qualidades com aquele grupo, de repente tu já não precisa mais conviver com aquele grupo. É o caso da fase da adolescência, né? Que é uma fase uraniana, né? Vocês já ouviram falar em pessoas assim que são os eternos adolescentes, né? Sim, vocês já viram eternos adolescentes? Os eternos adolescentes, eles sempre têm um Urano bem forte no mapa, né? O que é um Urano bem forte? Qualquer planeta, o que é um planeta bem forte no mapa? Um planeta bem forte no mapa é ou o planeta está em conjunção com o ascendente, daí ele está forte no mapa, não importa. Qualquer planeta que esteja em conjunção com o ascendente, ele está bem forte no mapa. Ou ele está na casa que ele rege, né? No caso, um Urano na casa 11.
e principalmente formando muitos aspectos, aspectado com vários planetas. Vocês sabem que aspectos, a gente não chegou a estudar os aspectos, mas aspectos são as distâncias em graus, quando forma, que daí são aquelas linhas do mapa, né? As distâncias em graus com outros planetas. Por exemplo, às vezes tem, raramente, mas às vezes tem algum planeta que não tem aspectos, não está aspectado no mapa. Simboliza uma parte do ser que é mais difícil da pessoa acessar, mas tem um motivo para isso, né? E normalmente todos estão aspectados, né, com alguns aspectos. Mas às vezes tem um planeta que está cheio de aspectos, aspecta quase todos os outros. Então esse planeta está muito forte, porque todas as outras partes do ser se correlacionam com aquela uma parte ali, né? Então, no caso, um Urano é forte, ou um Urano muito aspectado, ou um Urano de casa 11, ou um Urano ascendente, né? Aí pode saber que não significa, né? Pode ser que a pessoa não seja o eterno adolescente, porque tudo depende de como a pessoa lida com essas energias. Porém, o eterno adolescente seguramente tem um Urano marcante, sabe? Bom, enfim, deu para assim, dar uma assimilada assim, nisso? Peraí. Aí tem a questão, né, do símbolo de Urano, que eu queria trazer para vocês também. Deixa eu ver se eu consigo... eu já coloquei no grupo lá o símbolo de Urano, né? Que tem as duas meia-luas, assim, né? Não? Espera aí que eu vou colocar de todo jeito, nem te preocupe, eu vou colocar aí. Astrid, quanto mais distante os planetas estão, eles vão trabalhando nesse nível do inconsciente? Exatamente. Quanto mais distante, mais difícil de acessar, assim, né? Mais é preciso ter muito autoconhecimento para realmente perceber, né? Quer dizer, nós aqui todas, né, conhecemos bem os nossos Uranos, mas podemos conhecer mais, sempre tem mais para conhecer também. Como até dos pessoais, imagina dos né, transsaturninos. Mas sim, isso mesmo, Mariana. E aí, peraí um pouquinho aqui. Tá, aqui está um ótimo símbolo de Urano, que eu estou colocando no grupo do WhatsApp agora. É ligeiramente estilizado, mas ele é tão bonitinho, eu gosto desse desenho aqui. Né? Deem uma olhada se chegou aí. Né? Então, vocês veem que... O que vocês veem no símbolo de Urano? Né? Lembra que a gente já tinha falado sobre ele? Se vocês lembrarem, eu não sei se vocês lembram, mas mesmo que a gente não tivesse falado sobre Urano, a gente já tinha falado ligeiramente sobre o símbolo dele. Né? Porque ele tem essa coisa, né, das duas meia-luas, que são como duas antenas parabólicas, né, recebendo, porque a meia-lua, lembra que tem essa coisa receptiva, né, feminina, receptiva, recebe. Então,
A parabólica é muito isso, né? Recebendo tudo. E o Urano é assim, uma para cada lado. Então, ele é super conectado, né? Conectadíssimo, Urano. E por isso que ele é, assim, rebelde, né? Ele tem que lidar com muitas informações ao mesmo tempo. E aí, então, isso tudo, né, ali entregue para a cruz da matéria. E aí, ok, né? Só que é entregue para a cruz da matéria para que se torne, com a possibilidade de concretizar tudo isso que tá sendo recebido, mas aí isso vai ser entregue, por fim, para o círculo do espírito, né? Então, é uma conexão, assim, quando finalmente chega na hora de tornar concreto, pô, tu compreendeu como é que é a concretude, mas aí tu encontra uma expansão maior, encontra o círculo do espírito ali. Então, Urano, ele realmente tem uma dificuldade de concretizar mesmo. Ele não é, a história de Urano não é concretizar. Ele pensa em concretizar, porque tem ali a cruz da matéria. Então, ele quer dar uma forma, deseja dar uma forma. A Andrea pediu para você aceitar ela para entrar na sala de novo. Não, tá. Desculpem. E vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, aí é interessante também que a gente falou tanto sobre a questão da lua crescente e minguante, né? E do desenho, se desenha como é no hemisfério sul ou no hemisfério norte, né? Que normalmente, então, é para ser o crescente, mas que se torna o desenho da minguante, se a gente usar o desenho original, que era do hemisfério norte aqui, essa coisa toda. Bom, em Urano tem os dois, né? Tá o crescente e o minguante, né? No caso, para nós do hemisfério sul, aparece primeiro o minguante e depois o crescente, mas para quem está no hemisfério norte, é primeiro o crescente e depois o minguante, né? Então, nisso recebe vibrações muito diferentes também de cada lado, né? Mas, ao mesmo tempo que recebe, também irradia ali, tá irradiando exatamente por causa de todo esse aparelho que é formado, que é uma coisa exótica e que tem essa conexão daí com as ondas elétricas e com todas as formas de ondas. Então, Urano realmente rege, né, a eletrônica, a eletricidade, qualquer coisa elétrica que haja. E vocês estão tão quietinhas hoje, normalmente eu vou falando, vocês vão fazendo perguntas, né, o que está acontecendo, que vocês estão tão absortas assim, né? Tá falando de Urano, eu tô lembrando do meu mapa, né, claro. Que a questão que, assim, o Urano, você fala, né, ele tem aquela vontade de honrar todos os caminhos, mas que, na verdade, não dá para honrar todos os caminhos. Eu lembro de que você falou isso, e isso ficou bem marcante, assim, no meu Urano, porque ele está na casa 9, em Sagitário, então, aí é aquela coisa, assim, de realmente o essencial, né? Não vou ter tudo que eu desejo, mas vou ter as coisas que realmente são necessárias, né? Sim, é isso aí mesmo, é exatamente, né? Acontece que, às vezes, daí justamente isso aí mesmo, né? Tem aquela, poxa, né? Mas eu queria, né? E
essa cruz da matéria entre né, o crescente e o minguante, de certa forma, é como se fosse um cabo de guerra também, né? Porque é como se um quisesse, né, também ficar ligado a um lado e outro ao outro lado, né? Mas, na verdade, eles têm, sim, né, a chave da harmonia. Só que é interessante que daí, nessa questão de chave de harmonia, aí, novamente, a gente lembra do Quiron, porque o desenho do próprio Quiron é um desenho que lembra uma chave, embora o simbolismo não seja uma chave, mas nos lembra, né? Normalmente a gente olha aquele desenho e pensa numa chave. E o Quiron é essencial mesmo para conseguir harmonizar o Urano, sabe? Quando a gente compreende o nosso Quiron, fica mais fácil a gente harmonizar o nosso Urano, justamente porque é um choque muito grande sem ter Quiron, né? Um choque muito grande daquela energia de Saturno que construiu, né, os tijolos todos, né? E, né, fez, enfim, a construção. Saturno também rege os ossos, justamente, né, que Urano chega para quebrar. Aí chega Urano e quebra, né, as construções, quebra os ossos, quebra tudo que Saturno construiu, né? Porque ele vem dizer assim que quando a coisa está além do seu tempo, porque Saturno deseja exatamente isso, construir as coisas para além, né, para ficarem, que sobreviverem à pessoa, né, aquela questão do tempo. Mas Urano chega e diz não, né, ele olha quando a coisa está além do seu tempo. Só que como é que ele olha quando a coisa está além do seu tempo? O crivo para ele olhar é a verdade. Ele é o maior mestre da verdade. Então, ele vai perceber aonde tem alguma coisa que não está totalmente coerente, que a verdade não está sendo vista. E aí, então, é o sinal, né, para o mestre Urano, de que o tempo daquilo se excedeu, precisa ser derrubado. E aí ele chega e derruba. Ele derruba porque acabou se tornando uma casca, escondendo algo. A verdade está oculta por causa daquela casca. Então, ele quebra e aí a verdade precisa aparecer, né? Nossa, eu tenho verdadeiro fascínio. Desde que você mandou, quando a gente foi fazer o mapa, até porque na minha revolução apareceu muito Urano, né? Nessa revolução que eu fiz a última, e no mapa também coincide, né, os pontos. E aí, quando você mandou o mito, todos os mitos eu sou muito, adoro, tenho muito carinho, principalmente o Quiron, que eu, nossa, super identifico. Mas quando eu não sei o que aconteceu, qual que foi o fascínio que aconteceu comigo, e quando eu li o mito de Urano, eu fiquei assim, é isso. Simplesmente foi assim para mim, é isso. É como se, é como se explicasse, entendeu? Alguma coisa, alguma ânsia interna, assim, que eu vi assim, gostei da saga dele, né? Aquela coisa de criar, mas não está satisfeito, desconstrói também, cria de novo, tá sempre em processo, né? Sempre em processo, sempre que, mas sempre nunca está acabado, nunca está pronto, né? E está sempre olhando para frente, uma coisa muito interessante, essa energia. Bem interessante, né? Então é muito legal, assim, as coisas que Urano tem para ensinar. E aí que Urano é a oitava superior de Mercúrio, né? Então, Astrid, quando você fala oitava superior, o que significa? tá. Ô, Poliana, tu não quer explicar aí? Oitava superior de Mercúrio? Oitava superior Não de isso, qualquer coisa. não. Apenas o que é uma oitava. Ah, tá. Entendi. Na música é como se fosse assim, por exemplo, a escala de Dó. Aí você está numa oitava abaixo, mais grave. E é como se completasse toda aquela escala, passasse por todas as 7 notas,
mas viesse numa oitava acima, que a gente fala, oitava superior, oitava acima, que seria aquele ciclo, mas só que mais elevado, né? Um tom mais elevado. A Poliana explicou para músicos, né? Não, mas eu vou explicar a mesma coisa que tu explicou para gente normal, tá, Poliana? É assim, ó, o dó, né? Digamos que seja dó, né? Dó, né? Pode não ser, mas eu estou fazendo um som qualquer para se fazer de conta que é dó, tá? Aí tu vai contar 7 notinhas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O dó é a oitava, né? O dó foi a 1, daí o si foi a 7ª, e o outro dó é a oitava. Dó, 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 dó. É a mesma frequência, só que uma oitava acima, né? Depois de 7, vem a oitava de novo. É isso, né? Então, é isso. Aí, Urano é aquela mesma vibração ali do Mercúrio, só que na frequência superior. Então, Mercúrio... E tem a vibração de Mercúrio. É a oitava superior, e aí o Mercúrio é que vai captar as coisas que o Urano não está, quando a pessoa não está conseguindo acessar diretamente o seu Urano, ela vai acessá-lo através do seu Mercúrio, né? Aí o Mercúrio traz aquela mensagem de Urano, porque o Mercúrio também é errático, é louco, é fora dos padrões, né? É aí que gera os aspectos tensos, quando não acessa o Urano, aí o Mercúrio dá aquela manifestada no físico. Bom, aí depende, né? Porque assim, mas pode ser também. Porque um aspecto tenso, por exemplo, é um aspecto, né? Ou seja, uma distância de 90 graus entre dois planetas é um aspecto tenso. Ou de 180 graus, ou de 135 graus, que deu uma sesquiquadratura. Então, as quadraturas, as sesquiquadraturas, as semiquadraturas e as oposições são aspectos tensos, sabe? Então, se for um Mercúrio, que mesmo que não seja com Urano, mas seja com outro planeta, que ele tiver aspectos tensos, ele vai ter um tilt na expressão, né? Mesmo daquilo que ele está, mesmo que seja super bem transmitido para ele a partir do Urano, mas daí ele está, digamos, num aspecto tenso com a Lua, que é a parte emocional. Aí vai dar um tilt porque ele vai ficar, de repente, ali, vai ficar numa luta entre a parte mental e a emocional, sabe? E vai ter que encontrar uma forma de expressar, porque ele precisa expressar aquilo que está chegando, mas assim, pode ser de uma maneira, então, que não flua, né? Que só alguns vão conseguir compreender, outros não vão conseguir compreender. Porque com Mercúrio, quando tem aspecto tenso, se torna um problema real na comunicação. E aí alguns que entram naquela frequência da pessoa entendem perfeitamente o que ela está dizendo, e outros não, né? Mas se for um aspecto tenso entre Urano e Mercúrio, aí realmente vai ser assim como tu disse, digamos que tem uma quadratura entre Urano e Mercúrio no mapa da pessoa. Eles estão se comunicando o tempo todo. A mente da pessoa, ela é super, ela é mega, ela é um gênio, né? Quem tem aspecto entre Mercúrio e Urano tem um potencial de gênio, mas é aquele gênio errático que também, para
conseguir fazer os outros entenderem as suas percepções é difícil, sabe? Eu tenho, eu tenho meu Sol, acho que é quadratura com Urano, é. O Urano rege a circulação e o Sol o coração. Pois é, aí é isso, assim, a individualidade consciente entra em choque com a percepção inconsciente da individualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalham juntos, porque existe o aspecto, só que é algo que precisa estar sempre em movimento para tentar resolver alguma coisa, mais ou menos isso. Eles trabalham em harmonia, né? Quando está em quadratura. O consciente, o inconsciente, é como se os dois atuassem junto para poder achar um equilíbrio, um caminho. Só que com quadratura nunca encontra o equilíbrio, né? A chave da quadratura é tu fluir no movimento, sabe? É tu fluir no movimento e... Porque senão a quadratura vai gerar frustração, ela é um aspecto que tem muito a ver com a energia de Marte também, sabe? Então, quando não tem movimento, aí aparece o choque mesmo, né? Só que esse choque, ele é um choque que ele não é negativo em si, ele pode até ser bem positivo, porque ele produz coisas, ele faz com que as coisas apareçam, com que as coisas nasçam, com que as coisas aconteçam. A quadratura gera isso. Nada fica parado quando tem uma quadratura. Então, né, no caso de Sol com Urano, tu sempre vai ter, todos os dias, uma percepção nova, uma coisa, um insight sobre a tua individualidade mesmo, né? E enfim, a maneira de harmonizar com isso é tu permitir que isso aconteça. É tu permitir que a tua intuição receba, né, das duas meia-luas o que ela precisa receber, sabe? Então, colocar as coisas, mesmo que solte faíscas e tal, mas colocar mesmo em xeque com a tua percepção consciente, e assim tu vai desenvolvendo, vai produzindo, vai, sabe, é uma coisa que precisa desse constante, né, florescimento, assim, nunca para, nunca pode parar. Onde tem quadratura, nunca para, entende? É um tipo de energia que é um movimento constante. Onde tem trígono, é quando que tu pode simplesmente parar e curtir, sabe? Mas por isso que com trígonos demais, aí as pessoas ficam também paradas demais às vezes, né? Não precisam, não tem nada que obrigue a ficar, mas muitas vezes é isso que acontece, porque falta aquelas quadraturas para movimentar, né? E aí daí vem aquela tendência a parar mesmo, sabe? Normalmente o trígono é um aspecto bom, né? Porque é uma conquista, né? Chegou aqueles trígonos. Eles atraem coisas fáceis para a tua vida, né? Então as coisas não te forçam a um movimento. E já as quadraturas atraem choques, atraem coisas difíceis. Mas essas coisas difíceis fazem com que tu saia do lugar, com que tu não fique naquela pasmaceira, assim, né? Então, sempre tem alguma coisa acontecendo. E isso, por si só, já é muito uraniano, porque o Urano quer isso, né? Assim, faz sentido ou não faz? Bom, aí, então, que entre o Saturno e o Urano tem o Quíron.
que demorou muito para ser descoberto. Só foi descoberto em 77, né? E ainda com toda aquela discussão que você sabe, né? Mas o que que é? Daí primeiro ele foi o astrônomo que viu, disse que era um planeta, daí depois logo veio, não é um asteroide, daí não, né? Não é um asteroide. E aí então ficou como um planetóide. Mas tem muita confusão nessa coisa da... Astrid, desculpa. Existe a possibilidade, claro, de existirem mais planetas dos quais podem ser inseridos dentro de uma leitura astrológica? Sim. Sim. Então, o mapa, assim, ele não traz... Quer dizer, quanto mais planetas, mais o nível de detalhe. Mais ou Seria menos isso? seria isso. E às vezes, assim, enfim, tem pessoas que são favoráveis a um alto nível de detalhes e outras que não são, né? Por exemplo, tem vários astrólogos, muitos, mas muitos mesmo, que não usam Urano, Netuno e Plutão na interpretação, porque assim, acham que já tem o suficiente até Saturno. E realmente, né, se tu ficar até ali, tu encontra muita coisa até Saturno, né? Agora, eu gosto de ir até Plutão. Para mim é muito importante. E eu gosto muito do Quiron também. Mas tem vários outros planetas até, que tem Eris, né? Tem séries, né? Séries eu gosto de dar uma olhadinha, assim, de vez em quando. Às vezes eu coloco as séries junto e às vezes não. Depende de como a série está. Eu converso com ela e pergunto se ela quer ser incluída ou se ela não quer, sabe? Mas assim, então eu acho as séries bem importante, interessante também, até porque a minha série é importante no meu mapa, porque é o único planeta que eu tenho em signo de ar, né? Eu tenho muita falta de ar no meu mapa. Então, eu não posso desprezar a minha séries, que é a única que está em ar, imagina, né? Aí, mas assim, tem Sedna, tem... E agora nem tem o outro aquele, como é que é o nome daquele do Deus Ferreiro? O Vulcano, né? Então tem Vulcano, que é um planeta essencialmente esotérico mesmo. Tem Sedna, tem Eris, e tem, agora que eu não estou lembrando, né? E fora, né, Ceres, que é asteroide, e também Vesta, que também é asteroide, né? Então, todos esses são, né, tem a sua importância. Tem Lilith, né? Tem a Lilith, tem que é a Lua, no caso, tem mais de uma Lilith, inclusive tem até mapas para 3 Liliths, que são vários pontos, então tem toda uma discussão, tá, mas qual é a Lilith verdadeira, se for colocar a Lilith, entende? E que daí seria a Lua Negra, e tem também a Lua Branca, sabe? Então, tudo isso existe. Não é a Lua Branca? Lua Não, Branca é Ceres, né? não. O dia que a gente fez lá foi a Lilith e foi a Lua Branca também. Acho que o nome dela era isso aí, não era? Não, é que eu esqueci agora, peraí, como é que é o nome mesmo dela? Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Agora não adianta que eu vou me perder se eu ficar tentando lembrar o nome. Selena. Isso, Selena. exatamente, a Selena. Selena? É. Você sabe que o seu potencial, né, para a pessoa que você é, Astrid, você consegue ver nessa Selena sua? Sim. Mas sabe que, enfim, né, eu raramente
introduzo esses outros numa leitura de mapa, assim, né? Algumas vezes, quando vem uma intuição, eu olho, mas às vezes eu nem olho. E às vezes eu olhando, eu não trago também para a leitura, né? E algumas vezes sim, mas eu acho que nesse ponto eu meio que concordo até com esses astrólogos que vão só até Saturno, sabe? Já é tanta coisa. Claro que tudo é importante, tudo tem sim um sentido, tudo tem um significado, mas vê que às vezes é tão difícil a gente assimilar até, né, do Sol até Marte, às vezes Júpiter já está demais. Então, ficar enchendo de tudo, né? Às vezes a gente não está preparado para isso e acaba se perdendo, em vez de ter um ganho, a gente acaba tendo uma perda, né? E agora existem também esses que incluem tudo, assim, né? O Bola, por exemplo. O Bola é um que vai incluindo tudo. Vocês conhecem o Bola? É um astrólogo, ele é bem conhecido, assim, às vezes ele tem... Ele é de Porto Alegre, mas ele ficou um tempo fora, assim, então ele é daqueles assim que numa época teve, né, foi bastante conhecido. Ele é assim uma pessoa bem intransigente, o Bola, mas muito divertido também. Agora ele gosta de incluir tudo nas leituras dele, assim, sabe? E enfim, já vai acabar nosso tempinho aqui de novo. Mas deixa eu só dizer para vocês, assim, né, que a gente já, vocês sabem bastante sobre Quirón, mas Quirón é importante como essa ponte de ligação entre os planetas conscientes até Saturno e os planetas transsaturninos que tem essa, para a gente conseguir chegar a eles, essa ponte de Quirón que cuida da nossa dor, da nossa ferida, mas também da nossa jornada de cura e que manifesta, então, através disso, a nossa maior sabedoria até, que está contida nesse nosso xamã interior também, né? Então, se torna aquele que vai curar essa ruptura que existe aqui, a cisão que Urano forma, né? E então é muito importante o conhecimento, né? O conhecimento da dor é essencial justamente para curar essa cisão que vem logo depois com quando vem o potencial de iluminação. E aí depois de Urano tem Netuno e Plutão. E Netuno, né, que tem esse simbolismo que lembra mesmo, né, o tridente, né, de Netuno, ele é a nossa entrega para o divino. E é a nossa entrega para o divino, é o maior amor. Netuno é a oitava superior de Vênus, né? E então, em Netuno, na verdade, é o amor de Deus mesmo, é o amor divino realmente, né? Que depois em Vênus vai trazer para a percepção da beleza, às vezes para a futilidade, às vezes para o amor, né? Para o amor romântico, para isso, para aquilo. Mas em Netuno está aquele amor perfeito. Sabe, amor perfeito é o nosso Netuno. Só que por isso é que a gente tende a se iludir demais, porque a gente não está na altura desse divino. Então a gente tem um Netuno lá numa casa do mapa, e ali a gente encasqueta que quer que seja o amor perfeito, sabe? E aí a gente quer, né? A gente acha, aliás, a gente sente até uma coisa assim. E aí é que, por exemplo, a pessoa que, né, que tenha um padrão de fuga, assim, normalmente tem um Netuno muito marcante, porque não suporta a realidade crua, né? Não suporta, quer aquele amor perfeito. E aí, diante daquilo que não é assim, vai buscar qualquer coisa que faça esquecer, né? Ou então que, sei lá, né, que leve a algum caminho que...
Mas aí vem a questão do álcool, das drogas, do excesso de televisão, do excesso de compras, vestidos, sabe? Essas coisas todas que são as fugas para encontrar uma satisfação onde a pessoa, né, achou que ali estava o amor perfeito, que na verdade não tá naquela área, né? Então, se a pessoa conseguir compreender que tem que acessar lá numa parte superior e que Vênus é a porta, então é primeiro aprender as lições de Vênus para conseguir amar meramente aqui nesse mundo prático, né? E então a gente vai conseguindo elevar para alcançar num êxtase, numa meditação, né? Aquele Netuno. Mas é assim, aonde está Netuno, fica muito mais fácil de meditar realmente também, né? Cada um com seu Netuno. Quem tem Netuno na casa 9, aí é na igreja mesmo, né? Sabe? Quem tem Netuno em casa, na casa 4, é no templo do lar, né? Quem tem Netuno na casa 7, né, que é o casamento e tal, aí normalmente tem aquela coisa de que fica tentando encontrar a perfeição na pessoa e teima que quer encontrar, e quando não encontra, começa a fazer um sacrifício, né? O sacro ofício, né? E ter, às vezes, é aquela coisa de que normalmente tem a projeção também, né? Onde tem Netuno, é onde a gente projeta, onde tem a projeção. Então, a gente não está olhando para aquela nossa busca fantasiosa de encontrar o amor perfeito, e aí, o que acontece é que a gente vai encontrar alguém que faz essa fuga, esse escape pela gente, às vezes, né? E aí, ou, por exemplo, quando é na casa 4, é na família, que pode ter alguém, ou às vezes mais de uma pessoa, né, que sejam, assim, escapistas. No caso da casa 7, aí vai ser a casa com alguém que daqui a pouco começa a se mostrar escapista. Aí aquela pessoa que daqui a pouco, por exemplo, claro que isso não é sempre assim, né? Mas pode ser aquele marido que bebe demais e não sei o quê, e a mulher não separa, fica ali segurando as pontas, fica salvando, fica não sei o quê, né? Porque também aonde está nosso Netuno, a gente de alguma maneira tem a gente é meio Madre Teresa, né? Porque a gente tem o amor perfeito ali onde está o Netuno, e a gente fica salvando as pessoas, e ao mesmo tempo procurando alguém que encarne aquele amor perfeito. Então, quando é na casa 10, que é a casa do trabalho, às vezes vê isso num chefe, né? Nossa. E na casa 11? Na casa 11 é em todos os amigos. Aí vai ter um monte de amigo que precisa ser salvo, né? Começa a salvar as pessoas. E ver aquela coisa, né? Aquele amor perfeito nos amigos. E são, né? Aí se encanta com aquelas pessoas super escapistas, né? Com aquela pessoa que está na sarjeta ali completamente, com... Na minha revolução era Netuno na casa 11, era Querida, agora eu não sei, e já está para cair, não vai dar tempo de puxar a tua revolução agora. E Netuno na casa 1? Na casa 1, aí é assim, né? Uma que a pessoa vai ser muito netuniana. Ela, né, vai olhar para o mundo assim, com lente cor-de-rosa, querendo ver o amor em tudo, querendo ver a perfeição em tudo. E Nossa. O que está na casa 1 vai para todas as casas do mapa. Então, pode encontrar esse Netuno em qualquer lugar, né? Uau. Na casa 12? Bom, na casa 12, aí é a casa de Netuno. Ele mora lá, né? É a casa dos processos subconscientes, mas é a casa do tornar sagrado.
Então, ter o Netuno na casa 12 é realmente assim, veio tornar sagrado esse sentimento do amor divino. É uma pessoa que precisa se recolher e precisa. E provavelmente, então, vai ter isso, essa projeção vai ser assim nas instituições daí, né? Porque a casa 12 fala das instituições, né? Daí a coisa das prisões, dos hospitais, dos templos, das bibliotecas e de todas essas coisas, né? Tem uma ânsia por fazer serviços voluntários e esse tipo de coisa, né? E normalmente também... Tem Netuno na casa 12. E, por outro lado, assim, quando a pessoa chega a ficar um tempo, por exemplo, porque a casa 12 também fala dos nossos internamentos, né? Então, quando a gente chega a ficar um tempo, né? Não, precisou ficar no hospital. Como é que vai ser o teu sentimento quando está no hospital? Dependendo do que tu tem na casa 12, é como tu te sente se tu estiver no hospital, ou até na prisão, sabe? Como é que vai ser o teu sentimento se tu estiver na prisão? Aí é com aquele planeta que está lá. Então, tu, por exemplo, né, Mariana, com Netuno na casa 12, aí a pessoa tem altos